tá bom? Então, sejam muito bem-vindos todos à nossa semana orçamentária, que está sendo um grande sucesso. A gente está muito feliz pelos feedbacks que a gente está recebendo, as mensagens que estão chegando. E hoje a gente vai falar a oficina de acompanhamento orçamentário para contratos. Esses temas eles foram pensados ali antes da oficina, só que eu até no desenvolver aqui da aula, eu percebi que é muito mais abrangente que o acompanhamento orçamentário. Ele, na verdade, a gente, nos módulos, vocês vão ver que a gente praticamente vai tratar da gestão orçamentária dos contratos, que é algo que hoje a Diplan ela tem feito, né? Não sei se vocês sabem, mas internamente a gente faz essa gestão orçamentária dos contratos, de todos os contratos, e vocês vão ver que a gente faz esse controle, essa gestão muito profunda, assim, com muitos detalhes. E aí eu até acho que seria até melhor oficina de gestão orçamentária para contratos, como a gente acabou divulgando como acompanhamento, eu mantive aqui o tema, mas só para vocês saberem que ela vai ser muito abrangente, tá? Muito mais abrangente. Então, quais são os objetivos dessa oficina? Capacitá-los para o planejamento orçamentário de contratos que seja eficiente e eficaz, alinhado às prioridades institucionais e a legislação também, apresentar o PGO de contratos aprovado para o ano de 2025 e o cronograma de desembolso, né, que já foi aprovado, apresentar ferramentas práticas para o planejamento, controle e acompanhamento orçamentário de contratos, promover a melhoria contínua na gestão orçamentária para maior eficiência e transparência, e aqui, em relação à melhoria contínua, é algo que a gente fala muito na Diplan, né? Eu fico muito feliz, assim, de trabalhar na Diplan desde que eu cheguei. Não que eu não gostasse dos outros setores que eu trabalhei, graças a Deus, eu acho que eu sempre tive uma boa relação com os demais colegas por onde eu passei, mas a Diplan ela veio num momento com muitos desafios pessoais e eu me senti muito acolhida. Hoje eu trabalho com muito prazer junto com essa equipe, de verdade. E melhoria contínua, eu acho que é algo que define muito bem a nossa equipe, porque a gente sempre está buscando isso. E estimular a troca de experiência por meio de casos práticos e soluções coletivas, tá? E aí, em relação a essa linha específica, eu peço que vocês à medida que eu vá falando, eu quero pedir algumas coisinhas de vocês. Se algum insight fez sentido para vocês aqui durante a minha apresentação, e vocês puderem colocar no chat, tipo assim, pô, isso que tu falaste aqui fez muito sentido para mim, eu nunca tinha visto dessa forma, eu nunca tinha pensado, nunca tinha refletido. Se vocês puderem colocar no chat, vai fazer diferença. E também, se por acaso eu for falar alguma coisa e vocês lembrarem de algum caso que aconteceu na unidade de vocês, seja uma situação positiva, uma situação negativa, eu quero também que vocês possam, de repente, anotar ou abrir o microfone para falar, porque também é importante, lembrando que experiências que a gente vive, elas são sempre bem-vindas, seja positivas ou negativas, porque tudo vale para o nosso aprendizado, né? Então, se vocês puderem compartilhar as experiências de vocês no âmbito do setor de vocês, mas que a gente possa trazer como aprendizado para a universidade, também é muito importante, tá? E como é que ficou dividido aqui? A gente dividiu em 3 módulos, sendo que no módulo 1 eu vou falar do histórico de destinação orçamentária para contratos, ou seja, como é que vem sendo distribuído o orçamento da universidade especificamente para essa rubrica, planejamento e replanejamento de contratos, alterações contratuais, fluxo do planejamento de contratos da UFOPA e ferramenta de planejamento de contratos que a gente disponibiliza, tá? E no módulo 2, PGO de contratos 2025, aprovado e o cronograma de desembolso. E no módulo 3, ferramentas e práticas para monitorar e ajustar orçamentos. Então, atenção, no final eu vou fazer uma dinâmica, já vou antecipar, que eu vou fazer uma dinâmica de troca de experiências. Então, eu reitero que se vocês
lembrarem de situações que vocês passaram na universidade, que vocês gostariam de compartilhar, seja casos de sucesso, até mesmo de fracasso, coisas negativas que aconteceram, problemas, mas que de alguma forma serviu de aprendizado, eu quero pedir para vocês que anotem e que no final eu vou pedir para vocês compartilharem, tá bom? Mas também, se quiser compartilhar aí no decorrer da apresentação, é só pedir licença e abrir o microfone que a gente vai escutar, vai ser valioso de qualquer forma, tá bom? Então, gente, eu imagino que muitas pessoas aqui não me conhecem. Eu quero saber quem é que entrou recente, quem nunca tinha me visto, quem já tinha me visto, quem já me conviveu, coloca ali no chat para eu ver, para eu saber, por favor. Olha, eu vou logo falar, tá? Que é mais fácil. Sim. Não te conhecia ainda, não tinha te visto, mas assim, a impressão que eu tenho é que eu te conheço há muito tempo, estou super à vontade, você é muito simpática, então estou me sentindo assim, à vontade na aula de hoje. Obrigada. Que bom, professora, legal. Bom, para quem não me conhecia, então, já tá, o Francisco não me conhece, não. A gente trabalhou junto lá na PROAD um tempo, eu já vou falar um pouco sobre isso. Ó, tem várias pessoas que não me conheciam, legal. Eu sou contadora na UFOPA desde 2014, tá? Para quem não sabe, apesar de ser quase das antigas, né? Já tem mais de 10 anos. Vou fazer 11 anos daqui a alguns dias. De 2015 a 2019, eu fui coordenadora de contratos. Quem aí é do meu tempo de coordenadora de contratos? Gente, na coordenação de contratos, Eu. fiz grandes amigos, tá? Mas eu também fiz alguns inimigos. Se você é fiscal de contrato aí, da época que eu era coordenadora, eu sei que tiveram algumas pessoas que não iam muito com a minha cara, mas não era por nada, gente, é porque eu era a tia chata da CCC. Era tipo isso, assim. Eu pegava muito no pé dos fiscais. Quando eu trabalhei lá, vou contar aqui um pouquinho dessa experiência. Eu trabalhei na coordenação de contratos, tinha muitos desafios, né? Porque eu cheguei lá e o meu pânico era quando chegava um parecer da procuradoria com milhares de orientações de coisas que a gente precisava adequar no processo de contratos e aí, com isso, eu não dormia direito. Então, eu comecei a elaborar, inclusive, na época, eu elaborei um documento que os fiscais preencherem, que já eram os requisitos que a Procuradoria pediu. E o pessoal, eu lembro que o pessoal até brincava que existia. Foi um desafio assim, essa coordenação, assim. E eu lembro que os fiscais falavam que existia o parecer da Procuradoria e o parecer da CCC. Porque eu pegava muito no pé do pessoal, dos fiscais. Né? Mas, em relação a isso, tanto eu ser contadora, quanto eu ser todas as funções que eu na UFOPA, eu tenho mais duas histórias, e eu vou contar um pouco, porque depois eu quero tirar uma liçãozinha daqui disso, tá? E aí vou começar um pouco mais lá atrás, que era quando eu ainda era criança, e a minha mãe, ela era auxiliar de contabilidade na prefeitura lá de Alenquer. Quem não sabe, na verdade, eu sou de Alenquer, eu fui morar para Santarém, morei mais de 20 anos em Santarém antes de sair daí, por isso que eu já até me considero santarena, mas eu sou mesmo de Alenquer. E a minha mãe levava, eu tinha uns 9 anos de idade, ela levava trabalho da prefeitura para casa e eu comecei para lançar despesas numa planilha de Excel e ela me deixava com essa função de lançar essas despesas no Excel. E daí nasce duas coisas: a minha relação com Excel e a minha relação com a contabilidade. Só que ambas as relações não começaram muito porque eu queria assim, sabe? Era muito por circunstâncias mesmo. E aí, quando eu fui para Santarém fazer a faculdade, eu acabei fazendo contabilidade, não era porque eu queria, era porque eu queria muito fazer arquitetura e não tinha arquitetura, e por eu achar que contabilidade tinha muitos números, eu acabei indo para contabilidade, apesar de que eu não tinha noção de que eu ia estudar tanto
teoria e direito no meio da contabilidade. Sério, gente, tem muito direito, tem muita teoria também, então acaba que tem números, obviamente, mas não é a maior parte, tanto que contabilidade não é uma ciência exata, é uma ciência social, então por isso a gente acaba estudando muito essa parte ali, até fisiologia, filosofia, sociologia, enfim. Aí acabou que eu fiz contabilidade meio sem querer. E quando eu assumi a coordenação de contratos, eu não tinha experiência, né? Era zero experiência com contratos, mas eu fui assumir meio sem querer. Em 2019 eu já estava fadada, eu não queria mais saber de contratos, eu já tinha pedido para sair, até que me convidaram para ir ser coordenadora de acompanhamento na Diplan. Só que aí eu fui, né? Disse, nossa, vou passar por uma grande mudança. Até que o professor Rogério, na época, me chamou e falou assim: Polly, a gente está com uma ideia aqui de implementar uma gestão orçamentária de contratos. E a gente pensou em ti. Eu falei, como assim, gente? Eu não quero mais saber de contratos, pelo amor de Deus. Mas, enfim, eu acabei assumindo o desafio. Foi um grande desafio, que nunca tinha sido feito. E eu fui gestora, fui ali a gestora orçamentária de contratos, meio sem querer. E, para além disso, tinha um outro desafio, que falaram, a gente também quer fazer alguma espécie de um painel, num tal de Power BI, que eu nunca tinha ouvido falar, e a gente acha que tu consegue fazer isso. Eu falei, e nunca tinha ouvido falar em Power BI na minha vida. E Excel eu já trabalhava, né? Já era meio fascinada pelo Excel, mas acabei que também aceitei o desafio e comecei a desenvolver o primeiro painel da universidade, que foi em 2019. Mas eu fui coordenadora fui essa gestora ali de orçamentária de contratos, como fiz os painéis, desenvolvi os painéis meio sem querer, né? Então, o que eu quero falar com tudo isso? Que apesar de eu ter feito tudo isso meio sem querer, assim, tipo, não era o que eu queria, eu sempre tentei dar o meu melhor, tá? Eu acho que quem me conhece na universidade sabe dos desafios que eu passei. Passei durante esse período aí de 11 anos, já passei por um processo de depressão, e aqui eu quero deixar uma mensagem de que também realmente é muito bom ver a universidade se movimentando nesse sentido do janeiro branco, né? Porque eu já passei por situações de doenças mentais, e eu sei o quanto isso é desafiador, e eu espero que ninguém passe por isso. Eu espero que essas campanhas realmente elas tragam bons frutos, para que nós, servidores, possamos trabalhar, mas também consigamos equilibrar a nossa vida pessoal com a vida profissional, para que a gente não passe por situações com as quais eu já passei, e eu sei muito bem o que é. Tá? Então, qual é a primeira mensagem que eu quero deixar aqui nessa oficina? É que dê o seu melhor, independente se você está no lugar que gostaria de estar, tá? Eu falo isso com propriedade, porque eu realmente sempre tentei dar o meu melhor, mesmo contando ali tudo para vocês, que são as coisas que eu fui fazendo, mesmo meio sem querer, tá bom? Mas eu tenho certeza que disso tudo, grandes, grandes frutos eu consegui colher, tá? E aí, desde que eu entrei na Diplan, a Renata, para quem não sabe, eu meio que me emociono até de falar da Renata, tá? Porque ela virou não só minha chefe, minha diretora, amo ela de verdade, e nós temos uma relação incrível, não é só comigo, é com todos da diretoria. Nós, Renata é como se fosse uma mãe. Eu digo até que ela é minha mentora espiritual, porque quando eu estou meio fora de mim, eu mando mensagem para ela, a gente liga, conversa. E eu quero falar uma coisa para vocês, para quem aí é gestor, para quem é diretor, para quem é coordenador, se quiser se inspirar em alguém para ser gestor, inspire-se nessa mulher, porque
É realmente, ela é maravilhosa, Renata Coach. Ela é coach espiritual, ela é minha coach espiritual. Mas aí, desde que eu entrei na Diplan, acho que essa frase aqui, tá? Dê o seu melhor, independente se você está no lugar que gostaria de estar, é minha. É minha, inventei anteontem, mas tem uma que tem muito mais peso. Tem muito mais peso, que provavelmente é a que eu mais escutei desde que eu entrei na Diplan. Que é essa aqui. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Nós somos cristãs, eu e a Renata, e ali eu acho que todos na Diplan, e foi muito importante a gente ter uma pessoa que nos guiou nesse sentido, tá? Então, a gente realmente, na Diplan, a gente tem feito as coisas de todo o nosso coração. E eu acho que a gente tem colhido os bons frutos por conta disso. Estou um pouco emocionada. Nem esperava que eu ia me emocionar, não, tá? Mas é isso, é isso mesmo, assim, gente. Isso acontece de verdade na Diplan. Mas eu tô falando tudo isso porque, no final das contas, eu quero que vocês comecem a se inscrever aí para vir para a Diplan, porque a gente sempre está em déficit de pessoas. Então, assim, inscrições abertas permanentes para novos servidores da Diplan. Vocês também vivem, mas se for para somar, tá, gente? Se for para vir trabalhar, porque a gente trabalha muito também, porque ela é boazinha, assim, a Renata é boazinha, mas ela também passa muito trabalho para a gente, tá? É isso. Vocês sabiam de tudo isso? Vocês sabiam dessa boa relação? Já deu para sentir, né? Que a Renata ali é uma inspiração para todas nós, mas a equipe como um todo, gente, a gente é muito abençoado de verdade, de ter uma equipe tão unida, né? Ontem eu falei sobre isso, a sinergia que existe na equipe, ela é fundamental para a gente conseguir alcançar, ter sucesso em alguns projetos. E todos, né? Todos têm um pouquinho, porque uma maçã podre acaba contaminando o resto da cesta. Então, graças a Deus, a gente tem pessoas maravilhosas na nossa equipe que contribuem demais com o desenvolvimento dos projetos. A gente abraça as causas, sabe? Isso que é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes uma ideia nova, ela é muito complicada. Olha, e eu sou a prova viva disso, porque os painéis, eles foram um grande desafio, a gente não sabia mesmo. E é muito difícil quando tem que mudar toda uma cultura ali, né? O setor teve que se adaptar todo. Então, assim, eu meio que coordenei esses projetos dos painéis, mas se não tivesse a colaboração de todos, se todos não abraçassem a causa, ia ser muito complicado, porque eu sou muito cri-cri também. E até o Charles, ele brincava, né, que a gente... Porque eu realmente, gente, tenho que pegar no pé deles quando eles erram vírgulas. E eu não estou brincando, é vírgula mesmo, porque se tiver um erro numa vírgula, dá problema lá duplica lá no painel, então espaço, sabe o que é espaço? Então, são coisas muito chatas e já imaginou se alguém coloca dificuldade no desenvolvimento desse trabalho? Ia ser muito complicado a gente conseguir ter êxito, mas a gente só consegue porque toda a equipe, ela abraça as causas, existe essa sinergia incrível na Diplan, tá? E hoje eu estou, mesmo fazendo todo esse trabalho, mesmo sem querer, como eu falei, mas o ambiente, ele me deixa feliz e satisfeita de eu estar trabalhando com essa equipe, tá? Mas vamos lá, parar de conversa. O que nós vamos estudar hoje? O grande orçamento, né? Por que eu falo o grande orçamento? Porque, para quem não sabe, historicamente, o orçamento de contratos, ele representa quase ou mais que 60% do orçamento discricionário de custeio nosso da universidade. Isso é um valor muito grande, gente. É um valor muito expressivo. Olha, em 2022, foi 65% do orçamento de custeio. Aqui eu tiro desse valor aqui de 37 milhões, 44 milhões, eu tirei recursos próprios e pessoal, porque
Recursos próprios a gente não tem, nem sempre a gente consegue usar aí na sua plenitude, a Ingrid vai falar mais sobre isso na oficina de recursos, receitas próprias, e pessoal a gente não tem, não é discricionário, né? Então a gente não tem nem o poder ali de mexer nesse orçamento, mas no que a gente tem poder pleno, que é esse daqui, isso de custeio, 60% ou mais já é destinado direto para contratos, né? Isso é um valor muito expressivo.